O país, posto de gasolina, está em chamas sob ataques de drones. A fábrica inteira está toda em chamas, tudo incendiou. Ataques contra as refinarias de petróleo. E contra o orçamento da Rússia de Putin. Não há dinheiro. Putin tem cada vez menos dinheiro para a guerra. E o exército russo está com problemas de combustível. As reservas serão consumidas e não haverá novo suprimento. O petróleo é o sangue da guerra. Quando a Rússia estiver dessangrada e Putin se ver forçado a cessar esta guerra, como os Estados Unidos e a União Europeia se incorporam à campanha contra a indústria petrolífera russa? E quantos mais ataques às refinarias russas o exército ucraniano ainda prepara? Assista na reportagem especial Sanções Explosivas. Como os ataques a refinarias forçam Putin à paz. O regime de Putin foi atingido em seu ponto mais frágil e continua sendo atingido de novo. E de novo. E de novo. Nos últimos meses, drones ucranianos atingiram 13 refinarias na parte europeia da Rússia. Refinaria de Syzran. A fábrica inteira está em chamas. Olha, tudo pegou fogo. A refinaria de Volgogrado foi atacada. Refinaria de Saratov. Começou. Acertaram o depósito de petróleo. A refinaria em Ukhta. E também a refinaria em Samara, a 1.000 quilômetros da Ucrânia. Caramba, meu Deus, olha só, Snejana, o que está acontecendo? Refinaria de Krasnodar. Lá tá ficando realmente quente. Refinaria de Ryazan. Chegaram até a refinaria de Ryazan. Refinaria de Afipsk. Refinaria de Ilsk. Caramba! Esta já é a refinaria de Ufá, quase 1.500 quilômetros da Ucrânia. Drones ucranianos atingiram a refinaria na cidade de Kirishi, na região de Leningrado. Esta é uma das maiores refinarias da Rússia. Além disso, a instalação na República de Bashkortostan, Neftekhim Salavat, a 1.400 quilômetros da Ucrânia. E ainda atingiram a refinaria de Novochakhtinsk, na região de Rostov. O calor do fogo podia ser sentido a quilômetros de distância. Nossa! Aqui, 6 tanques de combustível foram destruídos. Pronto, aqueles tanques também pegaram fogo. Para apagar o incêndio, o abastecimento de água de toda a cidade, com 35 mil habitantes, foi interrompida. Mas nem isso ajudou. O fogo permaneceu por 5 dias. Só quando os tanques danificados foram totalmente queimados, as autoridades russas anunciaram a contenção das chamas. Algumas refinarias foram atingidas várias vezes. Assim, explosões na refinaria de Saratov ocorreram em janeiro, fevereiro, agosto e 2 vezes em setembro deste ano. No total, em 2025, drones ucranianos realizaram 29 ataques bem-sucedidos a refinarias russas. Esses ataques foram um verdadeiro choque para a indústria petrolífera da Rússia. Em muitas instalações, unidades primárias de processamento de petróleo foram danificadas ou totalmente destruídas. Sem elas, o funcionamento contínuo da refinaria é impossível. Restaurar essas unidades é extremamente difícil. Muitos componentes sequer existem na China. Só podem ser encontrados em países ocidentais. Os ataques ucranianos paralisaram pelo menos 20% da capacidade de refino da Rússia. Algumas refinarias pararam de operar. Muitas ainda não funcionam em plena capacidade, ou seja, agora produzem bem menos gasolina. Como resultado, surgiu uma escassez de combustível na Rússia. Ela já afetou mais de 20 regiões em todo o país, não apenas próximas à Ucrânia, mas também a milhares de quilômetros da linha de frente. Problemas com gasolina ocorrem em Transbaikalia, em Yakutia, na região de Samara, no Krai de Khabarovsk e em muitas outras partes da Rússia. Em Taganrog, o combustível desapareceu dos postos de gasolina.
Que colapso. Não há gasolina. Nenhuma. Passei por 5 postos. Em alguns, só com cupom. Que negócio é esse, afinal? União Soviética ou o quê? Aqui está o 11º posto, sem gasolina. Aqui o 12º, só diesel e gás. Zero gasolina, de jeito nenhum. Todos os postos estão completamente vazios. Krai de Primory. Nos postos locais, formam-se filas enormes. Todos estão esperando gasolina. Mas pelo visto, não há nenhuma, de jeito nenhum. A gasolina também está desaparecendo na Rússia europeia. Por exemplo, na República de Mari El. O combustível comum não está disponível. Mas que diabos conseguiram, afinal? Nossa potência gasoleira não consegue abastecer a população com combustível. Postos de gasolina em toda a Rússia ficam parados por semanas. Não há combustível. A situação com a gasolina não muda. Não tem da 100, não tem da 95, nem da 92. Não tem gasolina em Belgorod. Aqui não há nada. E ali também não. Alguns postos de gasolina chegaram a fechar completamente. A paciência da população está no limite. Estou precisando muito de gasolina. E agora, às 11 da manhã, vai começar o maldito esquema. Filas quilométricas para abastecer e eu posso ficar sem nada. Como não surtar? Nos lugares onde a gasolina aparece para todos, e não só com cupom, formam-se filas de carros de vários quilômetros. Caramba, olha a quantidade de carros no posto. Inacreditável. Alguns russos, que ficaram horas na fila e conseguiram comprar gasolina, estão revendendo-a nas redes sociais, em leilões, a preços muito superiores aos dos postos. Quanto custa o litro de gasolina? Tá 220 rublos por litro. E por que esse preço? Eu mesmo fui buscá-la de manhã em Terney. Perdi tempo, desgastei o carro e gastei meu próprio combustível. Daí o preço. A gasolina está valendo ouro. Nos postos, quase brigam por ela. Já estão roubando gasolina diretamente de carros estacionados? Já não é o primeiro carro que se vê com a tampa aberta. Pelo jeito, alguém teve a gasolina furtada. Os problemas no abastecimento começaram a aparecer até em Moscou. Tem gasolina 95? Não, hoje já é o 4º posto onde tentei abastecer com gasolina 95. Nenhum tinha. Em toda a Rússia, os preços da gasolina não param de subir. Até os números nos painéis mudam tão rápido que é difícil acompanhar. Nova alta nos preços da gasolina. Na Rússia, falta petróleo e os preços só sobem. Logo, a gasolina comum deve chegar a 100 rublos. Não se vê fim para isso. E alguns haviam prometido que não haveria aumento. Para tentar frear esse aumento, o Kremlin teve que proibir a exportação de combustível. E às empresas petrolíferas foi implicitamente proibido elevar muito os preços no varejo. Mas mesmo essas restrições não ajudam. Nas áreas ocupadas pela Rússia, nas regiões de Luhansk e Donetsk, os preços da gasolina já dispararam cerca de 30%. E em muitos postos, nem mesmo o combustível mais caro está disponível. Resumindo, a gasolina 95 praticamente não existe. E onde existe, custa a partir de 80 rublos ou mais. Quando chega, nos postos, formam-se filas muito maiores do que em outras regiões na Rússia. Fila na periferia para o posto de gasolina. E esse já não é um problema apenas para a população civil, mas também para os militares russos. Ainda mais que o exército ucraniano vem destruindo sistematicamente bases de petróleo e depósitos de combustíveis e lubrificantes nas áreas ocupadas pela Rússia. Além disso, atacam os trens que transportam combustível para as unidades russas nas áreas ocupadas. No exército russo, a escassez de combustível está aumentando. Até os chamados Zet repórteres de guerra estão escrevendo sobre isso. A questão é urgente em relação aos militares. Não há gasolina militar. Os militares abastecem nos postos comuns pagando do próprio bolso porque o inimigo destruiu muitos depósitos e postos militares. A logística do exército russo sofre. Falta combustível para levar ao fronte cargas essenciais, munições, armas, drones. Há problemas até no transporte de água e mantimentos.
Imaginem o golpe que causamos se colocarmos fora de serviço, por 1 mês, por 2 meses, determinada refinaria. Por isso, do ponto de vista militar, trata-se de um alvo absolutamente legítimo. Putin simplesmente não consegue cobrir com defesa antiaérea todas as refinarias, bases de petróleo e depósitos de combustíveis e lubrificantes na Rússia e nos territórios ocupados. Afinal, isso exigiria enfraquecer a defesa aérea sobre alvos militares. Por exemplo, postos de comando e depósitos de munição. O exército ucraniano ataca não só as refinarias. Podemos atingir outros alvos e sabe, isso já virou um jogo de adivinhas. Tente prever o que vai ser atingido na próxima vez. Conversando com militares, com oficiais superiores, eles destacam que há um enorme número de alvos que estão ao alcance tanto dos meios ocidentais quanto dos nossos. A Rússia é um país enorme. E isso não é só uma vantagem, é também uma fraqueza. Fisicamente, ela não consegue proteger todos os seus alvos. Para nós haverá dezenas, talvez centenas de alvos que podemos atingir. E Putin tem outras prioridades. Proteger a si mesmo. A maior concentração de defesa antiaérea está ao redor do Kremlin. Há também bastante na área de sua residência em Valdai. Já foram identificadas 12 posições de defesa antiaérea ali. Enquanto isso, os militares ucranianos atacam alvos ligados ao setor petrolífero russo. Após cada ataque das forças de defesa ucranianas a uma refinaria ou base de petróleo, a atividade do exército russo diminui. Eles são forçados a fazer uma pausa. Com o tempo, o efeito desses ataques tende apenas a se intensificar. As refinarias russas estão em chamas. A produção de gasolina na Rússia está diminuindo. Exportar combustível agora é impossível. Pelo contrário, é preciso comprá-lo na Belarus. Ou seja, em vez de lucrar, o Kremlin gasta dinheiro. A produção de petróleo na Rússia, em agosto, caiu 30 mil barris por dia. Mas mesmo assim, a Rússia começa a se afogar em seu próprio petróleo. Há mais do que conseguem processar em gasolina ou vender a um preço aceitável. Por isso, é preciso oferecer grandes descontos só para que comprem. Os principais compradores, Índia e China, sabendo dos problemas da Rússia, pressionam Putin, exigindo a constante redução dos preços. E Putin não tem saída. A Ucrânia, por sua vez, ataca também as rotas de transporte de petróleo, para que a Rússia exporte o mínimo possível e suas receitas caiam ainda mais. O exército ucraniano atingiu o oleoduto na região de Bryansk e a estação de bombeamento de petróleo Vitorovo, na região de Vladimir. Também atacaram 2 portos usados para transportar petróleo por petroleiros através do Mar Báltico. No porto de Ust-Luga, um terminal de petróleo entrou em chamas, e no porto de Primorsk foram danificadas uma estação de bombeamento, 2 cais e 2 petroleiros. Após o ataque, este porto teve suas operações temporariamente suspensas. Devido aos ataques ucranianos, a exportação de petróleo russo caiu drasticamente. Consequentemente, as receitas com a exportação de petróleo e derivados também caíram significativamente, atingindo o menor nível em 5 anos. Só em agosto, reduziram-se em 920 milhões de dólares, segundo dados da Agência Internacional de Energia. Isso significa que Putin tem cada vez menos petrodólares para financiar a guerra. Sua máquina militar enfraquece a cada dia. As refinarias russas já são comparadas à agulha de Koschai, como se fosse o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco capaz de, aparentemente, derrotar o mal invencível. Após cada ataque bem-sucedido a uma refinaria, o comandante das forças ucranianas de sistemas não tripulados, Robert Brovdi, escreve: "A agulha de Koschai se esgotou, anorexizou, mais tantos %, indicando a parcela daquela refinaria na produção total de petróleo. Repetidamente, ele destaca: a gasolina está se tornando um líquido cada vez mais escasso, enquanto o petróleo se queima rapidamente. Se os ataques às refinarias russas continuarem, a economia da Rússia entrará em colapso. Não haverá receita do petróleo e não haverá como cobrir os enormes gastos com a guerra. Isso já está sendo comentado até pelos propagandistas russos." Nós avisávamos que isso levaria ao colapso econômico. Nosso dinheiro está acabando, ou seja, surgiu um limite para manter essa estranha operação militar. É isso, esqueçam. Não há dinheiro para isso, porque se ainda forem acrescentados custos desse tipo, pronto, nós vamos ruir. Encontrarão nosso cadáver sem vida no meio de montes de armas novas.
Os Z-repórteres de guerra estão em pânico. Haverá mais ataques às refinarias e eles se tornarão muito mais poderosos. A Ucrânia está aumentando a produção de drones de longo alcance e faz isso em conjunto com parceiros europeus. A Alemanha destinou 300 milhões de euros para a compra de drones que irão atingir o interior da Rússia. Não haverá limitação para armas de longo alcance. A Ucrânia poderá atingir alvos militares fora do seu território. A ajuda também será fornecida pelo Reino Unido. Ao longo do próximo ano, ele financiará 1.000 drones de longo alcance. Isso foi declarado pelo ministro da Defesa britânico John Healey, em uma sessão no formato Ramstein. Além disso, Kyiv está estabelecendo a produção conjunta de drones com a França. Estamos trabalhando em capacidades de produção conjunta com a Ucrânia. Além disso, a Dinamarca lançou sua primeira linha de produção conjunta de drones. E essas linhas também serão abertas em outros países da Europa. Este é um direcionamento muito importante para nós. A União Europeia, no total, destinará à Ucrânia uma quantia expressiva para a produção de drones. 6 bilhões de euros. Trata-se de recursos de crédito, financiados com a receita de ativos russos congelados. Vamos formar uma aliança de drones com a Ucrânia. A Ucrânia tem criatividade. Agora ela precisa de escala e juntos podemos proporcionar isso. As capacidades militares da Ucrânia vão crescer, e não apenas por causa dos drones. Os Estados Unidos decidiram transferir para a Ucrânia munições Heron, um híbrido entre míssil de cruzeiro e bomba aérea. Além disso, Kyiv está desenvolvendo ativamente seu próprio programa de mísseis. Flamingo, Long Neptune, provavelmente também poderão atingir a indústria petrolífera russa. Tudo isso provoca um verdadeiro pânico nos canais Z. Por exemplo, veja o que escreve o autor de um canal pró-guerra, Roy TV. Kyiv começou os ataques a instalações do complexo energético, refinarias e oleodutos. E em breve, junto com os drones, mísseis de cruzeiro poderosos Flamingo também atingirão os alvos. Em seguida, o autor do canal Z faz uma analogia muito pertinente, aparentemente sem perceber, comparando a Rússia com a Alemanha nazista. Literalmente, tudo isso lembra maio de 1944, quando os anglo-americanos iniciaram os bombardeios a fábricas de gasolina na Alemanha. Se os mísseis das Forças Armadas da Ucrânia cruzarem milhares de quilômetros, isso mudará o curso da guerra. O que pode realmente colocar Putin de joelhos é a Sibéria Ocidental. Se em algum momento a Ucrânia conseguir infligir à Rússia um golpe nesse hub petrolífero que fica na Sibéria Ocidental, se você olhar o mapa de todos os oleodutos e gasodutos, há um ponto de onde todos partem. E se a Ucrânia colocar esse coração da economia russa sob controle de fogo, esse argumento cedo ou tarde terá um peso decisivo. As refinarias russas estão sob ataques de drones ucranianos e o petróleo sob pressão das sanções ocidentais. A União Europeia reduziu o preço teto de 60 para 47 dólares por barril. Isso significa proibição de serviços de transporte e seguro se o preço ultrapassar o limite estabelecido. A Rússia entrega seu petróleo para a Índia e China por meio de petroleiros, usando a chamada frota paralela, navios antigos que navegam sem seguro, sob bandeiras de terceiros países. E há um enorme número desses petroleiros, segundo a publicação The New York Times, são quase 1.000. Ou seja, 1 em cada 6 petroleiros existentes no mundo. Essa frota paralela é um esquema amplo para contornar as sanções. Para que ele funcione, o Kremlin tem de pagar caro aos proprietários de navios. Além disso, Índia e China sabem muito bem sobre o preço teto e a toxicidade do petróleo russo, e novamente pressionam a Rússia a oferecer ainda maiores descontos. Por causa disso, o Kremlin perde grande parte do lucro. Mas os petroleiros usados pela Rússia violam não apenas as sanções, mas também as normas de segurança ambiental. Muitas vezes estão em condições precárias e podem naufragar a qualquer momento, causando um grande derramamento de petróleo. E eles passam por águas territoriais de países da União Europeia, que têm todos os motivos para detê-los. São navios antigos com 20 anos ou mais que carregam um risco real de desastre ambiental. Eles não têm seguro, não têm absolutamente nada. As sanções passarão a atuar em plena força quando a frota paralela for detida. As sanções já foram aplicadas o suficiente, agora só é preciso controlá-las. E aí, quando esses navios-tanques simplesmente não chegarem à Rússia para carregamento, é que vai ficar interessante. Aí sim haverá um problema.
Donald Trump também tenta atingir as receitas petrolíferas da Rússia, pressionando a Índia. Ele aplicou tarifas de 50% sobre a compra de petróleo russo à Índia, que contribui assim na guerra desencadeada por Putin. Eles não se importam com quantas pessoas a máquina de guerra russa mata na Ucrânia. Por isso, vou aumentar significativamente as tarifas que a Índia paga aos Estados Unidos. A Índia está lucrando com o petróleo russo. Após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, Nova Delhi aumentou drasticamente suas compras de petróleo da Rússia, segundo o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Se olharmos para trás, veremos que, até 2022, antes da invasão, menos de 1% do petróleo russo chegava à Índia. Apenas 1%. Hoje, esse número já é de 42%. Ou seja, a Índia está simplesmente lucrando com isso. Mas a Índia, mesmo após a imposição da tarifa de 50% pelos Estados Unidos, não parou de comprar petróleo russo. Ela apenas passou a exigir ainda maiores descontos da Rússia como compensação. O desconto já chega a $10 por barril. Putin, novamente, não tem saída. Precisa abrir mão de parte do lucro. E os petroleiros russos continuam indo para a Índia. Lá, o petróleo russo é transformado em gasolina em enormes refinarias e depois vendido, inclusive, a países da União Europeia. Esse é um esquema de contorno das sanções. A União Europeia proibiu a compra de gasolina russa, mas acaba adquirindo combustível da Índia, produzido a partir do petróleo russo. Na prática, isso mina os esforços da Europa de dessangrar a Rússia, privando-a de suas receitas. Na União Europeia, já começaram a combater isso. Foram impostas sanções contra uma empresa com proprietários russos, dona da maior refinaria da Índia. Com isso, ela não pode vender combustível para países da União Europeia. Mas, mesmo assim, a exportação de, por exemplo, diesel da Índia para a União Europeia continua crescendo. Alguns países da União Europeia continuam comprando petróleo russo, como Hungria e Eslováquia. Donald Trump acusou a Europa de não ser suficientemente firme com a Rússia e afirmou que os Estados Unidos só imporão suas próprias sanções contra a Rússia e países que a apoiam quando os Estados europeus aplicarem tarifas sobre a China. E tarifas muito altas, entre 50% e 100%. Há ainda outra condição. Trump exige que todos os países da OTAN parem de comprar petróleo russo. Eles compram petróleo da Rússia, por isso não podemos ser os únicos a agir a todo vapor. Estou pronto para impor sanções, mas eles também precisam reforçar as suas, de acordo com o que eu faço. Estou pronto para avançar, mas eles também devem agir. Acho que vão fazer isso, mas por enquanto só falam, não agem. Mas Hungria e Eslováquia dificilmente vão abrir mão do petróleo russo. E a Turquia, também membro da OTAN, o compra e não pretende parar. As exigências de Trump são, portanto, impraticáveis. Isso significa que os Estados Unidos não imporão novas sanções, segundo o influente jornal americano The New York Times. Após a declaração do presidente dos Estados Unidos, a União Europeia apresentou seu novo, 19º, pacote de sanções contra a Rússia. Nele, não há menção à proibição total do petróleo russo, mas propõe-se proibir totalmente transações com a Rosneft e a Gazpromneft, incluir 45 empresas russas e estrangeiras nas listas de sanções. E também sanções contra 118 navios. Este pacote de sanções está longe de ser tão rigoroso quanto exige Trump. E mesmo assim, o documento ainda não foi aprovado. É necessário o voto de todos os 27 países membros da União Europeia. Por enquanto, os ataques ucranianos com drones permanecem como a medida mais eficaz, já sendo chamados de sanções cinéticas. Ou sanções explosivas. Os ataques à indústria petrolífera russa continuarão. As sanções mais eficazes são aquelas que agem mais rapidamente. São os ataques aos depósitos de petróleo, terminais e refinarias russas. Conseguimos restringir significativamente a indústria petrolífera russa, o que, por sua vez, limita consideravelmente a guerra. Putin está obcecado pela guerra. A destruição da Ucrânia e a continuação da agressão contra a Europa são sua ideia fixa. Ele não vai desistir disso. Somente o enfraquecimento da Rússia, privando-a da própria capacidade de travar a guerra, é capaz de deter o ditador. Para isso, são necessários fornecimentos à Ucrânia de armamentos modernos, sanções econômicas rígidas contra a Federação Russa e ataques constantes às refinarias, bases de petróleo e oleodutos russos. Só funcionará a combinação de todas essas medidas em conjunto. Isso mostra ao Kremlin que não há nenhuma perspectiva de continuar a guerra e que qualquer vitória para o Kremlin é, na prática, impossível.
Mas Putin ainda está muito longe de reconhecer esse fato. O ditador continua convencido de que poderá guerrear até o fim da vida. Os ataques à indústria petrolífera e a escassez de gasolina aceleram a inflação. A economia russa está à beira da recessão, e isso é relatado a ele até pelos seus próprios altos executivos. Mas Putin simplesmente ignora. O político e o banqueiro Hermann Gref constata a estagnação da economia russa. Você concorda com isso? Não. Mas Putin não poderá se esquivar para sempre. O bloco econômico, o bloco financeiro e o setor empresarial vão uivar de dor, porque já agora se vê que as consequências são realmente terríveis, as consequências são graves, só que os políticos não conseguem chegar e dizer diretamente ao seu ditador, ao presidente zerado, que se eternizou no poder. Sabe, por causa da sua guerra, das suas aventuras e das sanções, a economia está desmoronando, tudo já está em recessão, os setores civis estão se desfazendo e se tornaram deficitários, e simplesmente surgiu uma escassez de combustível. Eles têm medo de dizer isso, mas acabam transmitindo indiretamente. Em todas as reuniões, eles estão com rostos fúnebres, com máscaras de luto, como se estivessem num velório. O velório da economia. Aos poucos, de todos os lados, vão chegando avisos de manhã, de tarde, de noite. E, consequentemente, ele é forçado a reconhecer os problemas na economia. Só agora Putin começa a perceber, aos poucos. Não é mais possível gastar tanto dinheiro com a guerra. Estamos planejando a redução dos gastos com defesa. O petróleo a $110 por barril, como no primeiro ano da guerra em grande escala, não vai mais existir. O preço caiu quase pela metade e pode cair ainda mais. A União Europeia, embora não de forma imediata, mas gradualmente, vai abandonar totalmente o petróleo russo, com meta prevista para 2027. A Ucrânia continuará atacando refinarias, bases de petróleo e oleodutos russos. Por causa disso, a Rússia já se prepara para uma redução ainda maior da produção de petróleo. Esse desdobramento é inevitável e a empresa Transneft já alertou as companhias petrolíferas sobre isso. As próprias empresas já enfrentaram neste ano uma queda acentuada nos lucros. Olhem só, a Rosneft já anunciou que o lucro líquido no primeiro semestre caiu mais de 3 vezes. A Lukoil teve redução pela metade. A Surgutneftegas registrou prejuízo superior a 500 bilhões de rublos no primeiro semestre. E o prejuízo total das empresas de petróleo e gás ultrapassa 700 bilhões de rublos. Ou seja, o setor petrolífero se tornou deficitário. Há poucos anos, os prejuízos das empresas de petróleo e gás da Rússia pareciam inimagináveis. Hoje, isso é a nova realidade. E a cada mês a situação na Rússia só tende a piorar. Os ataques às refinarias russas e as sanções contra o petróleo russo estão privando Putin da capacidade de continuar a guerra. O dinheiro para isso está cada vez mais escasso. Os problemas na economia só vão aumentar. O petróleo alimentou o monstro chamado regime de Putin. Deu a ele a capacidade de produzir equipamentos militares, mísseis e contratar centenas de milhares de mercenários para lançá-los em ofensivas sangrentas. Deu a falsa sensação de que se podia violar a ordem mundial e permanecer impune. Mas é o petróleo que acabará com esse regime. Sem os petrodólares, Putin não é nada. E esses petrodólares estão diminuindo cada vez mais. Se os ataques de longo alcance e as sanções se intensificarem, as opções de Putin serão poucas. Ou encerrar a guerra, ou condenar a Rússia e a si mesmo ao colapso total. Maxim Urlapov, reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.